E aí, fiz esse guia rápido de preguiçoso para preguiçoso, passando por cada um dos bosses da masmorra, mostrando como fazer a luta, onde eu errei e aonde você vai acertar e ser o orgulho do time. O primeiro boss das Cavernas de Maysara é Murodin e seu pet Necrax. A luta é feita em dano clear e os bosses devem morrer junto de preferência. Se a galinha morrer primeiro, Murodin irá ressuscitá-la, e se Murodin morrer primeiro, a galinha entrará em rage. Então, divida seu dano entre os dois. Em sua primeira habilidade, Murodin irá pular para as costas do tanque e acertá-lo com uma lança que deixa sangramento. A galinha irá aplicar debuff no grupo todo, então esteja ciente do dano constante nessa luta, healer. A segunda habilidade de Murodin será summonar armadilhas de gelo pela sala, que devem ser evitadas pelos jogadores por enquanto. Já já você vai entender porquê. A galinha irá lançar suas penas causando áreas de dano pela sala, que devem ser evitados. Uma dica aqui é ficar próximo do pé do boss, já que essa área não será atingida. A terceira habilidade de Murodin será fixar em um jogador e usar uma saraivada de flechas envenenadas em um cone na direção do jogador. Sai da frente. E a última habilidade dessa dupla é a Rasante de Carniça. A galinha irá fixar em um jogador e dar um charge em direção a ele. Lembra das armadilhas de gelo? Então, você usa nessa hora. O jogador que for fixado deve se congelar de propósito em uma das armadilhas, fazendo o boss bater de cara no bloco de gelo ao dar o charge. Vodasa é o segundo boss e mantém uma aura de dano constante no grupo, então, mais uma vez, cuidado aqui, healer. A habilidade Subjugar Fantasmas fará com que 4 Hades apareçam na sala e fixem os jogadores. Você precisa fazer com que esses fantasmas trombem um com o outro. Mas cuidado com a área de dano que irá aparecer no chão quando eles trombarem. E com a segunda habilidade do boss, que é um frontal que pode te pegar de surpresa enquanto você se livra dos seus fantasmas. Esses fantasmas podem ser controlados, então use com sabedoria suas habilidades para evitar de sujar o meio da sala. Quando iniciar a segunda fase, o boss irá se teleportar para o meio da sala e começar a castar um ritual que causa dano em área. O ritual só pode ser interrompido ao quebrar o escudo do boss. Então, muito DPS nessa hora e cuidado com as orbs que ficam andando pela sala. O último boss, Haktu, irá acertar o tanque com Rompe Espírito, empurrando para longe e criando uma área de dano no local. Tente usar a parede a seu favor ou habilidades que evitam empurrão nessa hora, tanque. Quando usar a habilidade Esmagar Almas, o boss irá saltar em 3 jogadores, não tanques, criando um totem no local de cada impacto. Se mantenha próximo do grupo e tente agrupar o máximo possível desses totens, para que possam ser destruídos no cleave. Os totens atraem os jogadores e causam dano periódico. Ao trocar de fase, o boss irá usar o Rugido Dilacerador de Almas, enviando o grupo de volta para o início da ponte que leva até a arena do boss. A ideia aqui é voltar o mais rápido possível, de preferência sem atropelar as pobres almas no caminho. Você vai reparar também que existem espíritos maiores malignos que estão castando um escudo. Esse escudo pode ser interrompido. Quando um desses espíritos é interrompido, o grupo inteiro recebe um buff de velocidade de movimento e de aumento de dano. Quanto mais você interromper, maior o acúmulo desse buff. Então, tente interromper o máximo possível. Depois disso, as habilidades da primeira fase do boss se repetirão. E é isso, nos vemos na próxima. Com a criatura morta e os ramatorpes longe...